Meu nome é Nina Anderson, eu sou ilustradora de livros infantis. A minha trajetória começou quando eu era criança. Eu amava aula de artes e aí teve uma vez que eu não me esforcei tanto. E aí minha professora de artes falou: eu não acredito que você fez isso, Nina, você pode fazer muito melhor. Você pode ser ilustradora de livros quando você crescer. E isso ficou na minha cabeça durante muito tempo, assim, né? Minha mãe virou autora de livros infantis. E quando eu fiz 18, ela me chamou para ilustrar o terceiro livro dela. Era um livro que falava sobre a cidade. Então eu usei cinza, amarelo e vermelho. E aí eu fui chamada para fazer um livro da Lenice Ramos, porque a editora tinha gostado do meu traço. E no quarto livro, quebrei completamente com o que eu vinha fazendo. E aí eu fui descobrindo que eu podia fazer isso, que cada livro eu podia fazer uma ideia totalmente diferente, que mais tivesse a ver possível com a história. Então, até hoje, eu tenho feito isso. Vocês podem ver que cada livro aqui é um bem diferente do outro. E essa coisa de ter um estilo, eu era um pouco criticada quando eu estava na faculdade de artes plásticas, porque lá se falava muito que um artista precisa ter o estilo dele para ser reconhecido, e aí eu ficava muito nessa, porque eu não aguentava fazer as coisas sempre igual. E aí eu ficava muito mal, assim, porque, poxa, então, como assim eu não sou artista, né? Eu sou artista, eu tenho o meu jeito de fazer as coisas, ele só não é sempre igual. Eu ficava muito mal com isso, tanto é que eu acabei saindo da faculdade e com o dinheiro que eu tinha juntado, fui para a Itália descobrir mais sobre ilustração e lá consegui ver como era importante a arte, esse meio, e onde a gente podia chegar, né? Voltei de lá muito mais segura com o meu trabalho. A gente, quando recebe uma história, tem um dos desafios mais legais dessa profissão, que é tratar a história como se fosse um quebra-cabeça, que você tem que traduzir ele em imagem. E aí, você não precisa ter um traço que você sempre usa. Mas quando você se liberta de ter uma linguagem própria, fixa, eu acho que esse joguinho de você ter o texto para transformar em visual, em imagem, você consegue ir mais longe, porque se o texto te inspira a ponto de você inventar uma técnica específica para ele, a história fica muito mais rica de se ver, né? Essa é uma dica que eu dou, assim, para quem for querer ser ilustrador. Você se colocar como artista, fazer o seu trabalho ser autoral. E não apenas seguir a história e ilustrar literalmente aquilo que a história diz. Mas criar a partir dela é o que faz a gente artista. Porque aí a gente tem a nossa visão naquela história. Por causa de um livro, fui convidada a dar uma oficina. E aí eu fui dar essa oficina em 2 escolas públicas. E eu fiquei encantadíssima, assim. E aí me deu uma vontade de ser professora, porque ver o brilho nos olhos das crianças, assim, foi lindo demais pra mim. E aí eu fui fazer pedagogia, que é uma coisa que, querendo ou não, tem a ver com a ilustração, né? Um ilustrador tem muitas possibilidades no mercado, né? As possibilidades que eu aproveitei mais foram ilustrar livros infantis. Mas também a gente pode ilustrar jornais, a gente pode fazer estampas para camisetas, para marcas de moda, publicidade, né? Só que para publicidade você tem que ter uma técnica, assim, tem que ser muito impecável e tem um certo estilo que é mais comercial. E é uma das coisas que dá mais dinheiro hoje em dia. E aulas, né? Eu, por exemplo, uso muito a ilustração e o mundo da literatura e do desenho para dar as minhas aulas na escola que eu trabalho. O mercado
editorial não está muito aquecido no momento. Por isso eu recomendo procurar esses cursos de ilustração de publicidade. No YouTube também tem muita coisa para eu aprender, muito tutorial, muitas dicas. Então eu recomendo super o YouTube como uma ferramenta para você aprender também. Você pode fazer todos esses juntos, inclusive, né? A gente não precisa se definir em um ramo só da ilustração. A gente pode aproveitar o que cada um tem para oferecer. Acho bom, assim, a gente tentar não recusar nada, sabe? Falar, não, com isso eu não vou mexer, né? A gente não tem que ter preconceito nenhum com nenhum ramo. Acho que quanto mais aberto a gente for, mais completo a gente vai ser. Não se preocupe em como um ilustrador faz ou o outro faz, quem são os mais famosos, e não se preocupe em copiar ninguém, porque dentro de você vai achar o seu jeito de fazer aquilo. Quando você recebe uma história ou um briefing de alguma coisa para você fazer, tenta ir fundo na história, se envolve com ela, tira as imagens que vierem dela enquanto você está lendo. Às vezes uma sugestão do editor é uma sugestão boa. É importante você estar disponível a ouvir. Muitas vezes o editor está pensando em como o mundo vai ver e não só como você vai ver aquilo, né? Então, para você ser cada vez mais compreendido, você também tem que saber ouvir, né? Eu acho que isso é uma coisa muito boa para sempre ter na cabeça, assim.